Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa noite temos mais uma live de aquecimento para o Congresso de Liderança, Gestão e Inovação nos Cartórios Extrajudiciais Brasileiros, que ocorrerá em São Paulo semana que vem. E hoje temos um convidado muito especial, que é um dos nossos palestrantes lá, que é o desembargador Rubens Schul, de Santa Catarina. Muito boa noite, desembargador, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Denise. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com você nessa live, com vocês, e também participar do evento, do grande evento que vamos ter em São Paulo. Eu acredito, desembargador, que esse evento será um divisor de águas, onde nós poderemos falar junto com um desembargador que estará acompanhando todo o Congresso para demonstrar práticas de gestão, sucesso em resultados, indicadores em vários cartórios brasileiros, que agregam muito valor para a população das suas cidades, entregando serviço de excelência e melhorando as economias locais. Então, a sua presença, assim, é algo, para mim, assim, muito gratificante mesmo, porque é juntar, trabalhar lado a lado com o extrajudicial e o tribunal, olhando para o mesmo caminho que é o benefício da sociedade. E o senhor vai falar um pouco sobre isso lá, né? Sim, sem dúvida. E aproveitando o próprio tema da palestra, trata do alinhamento, né, entre o extrajudicial e os tribunais, a corregedoria, mais especificamente, e o que precisa ver é exatamente isso, esse alinhamento. Né, como você falou, os objetivos, eles são comuns, bom atendimento da sociedade, a segurança jurídica, e o bom funcionamento do extrajudicial, e que precisa da cooperação, da colaboração da corregedoria, né. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, e sou testemunha dos efeitos positivos, né. Exemplo disso, vocês sabem, as premiações do PQTA e etc., né, que não canso de dizer que eu sou talvez o corregedor aí mais orgulhoso aí do nosso extrajudicial, dos 5 cartórios premiados, 4 são de Santa Catarina, fruto, sem dúvida alguma, do trabalho que vocês desenvolvem aí também. E esse alinhamento, por parte das corregedorias, é importante que se diga, nós vamos abordar lá, ele nem sempre é fácil de acontecer, mas é necessário. Por quê? Porque o extrajudicial tem uma velocidade de acompanhamento das modificações, até por essa questão de um perfil de iniciativa privada, né? Então é muito mais ágil do que, algumas vezes, as corregedorias, né? Mas é necessário esse acompanhamento. Então, vamos tratar disso, sim, na palestra, acho muito importante. Vou mencionar alguns exemplos que nós temos aqui de Santa Catarina. Nós, recentemente, editamos aqui entrou em vigor uma lei que criou o COPEX, a Comissão Permanente do Extrajudicial, que nada mais ela é composta pelo juiz corregedor e por um integrante de cada uma das atividades e especialidades do extrajudicial. E todas as vezes que surge uma questão que o extrajudicial reputa importante que a corregedoria aprecie, ela traz isso ao conhecimento e o desembargador corregedor, então, se reputa que aquilo tem uma relevância, a matéria tem uma relevância, ele instaura um processo onde todos opinam, ou seja, todos são ouvidos, e isso é muito importante, nós ganhamos muito com isso, e depois se toma uma decisão, que é homologada, então, pelo desembargador corregedor. E essa passa a ser a regra, então. Isso é muito importante, porque, independentemente do desembargador corregedor que esteja em exercício, essa é uma norma legal e que pode ser seguida, e isso auxilia muito esse diálogo com o extrajudicial. Temos também modificações na taxa do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, que nós também agora
a nova legislação trouxe um novo sistema de cobrança que facilita muito a atuação do extrajudicial. Nós aqui em Santa Catarina temos o ressarcimento integral dos atos gratuitos. Nem todos os estados têm, porque partimos do princípio de que ninguém pode trabalhar de graça, isso não funciona. Né? Então, esses diálogos constantes são importantíssimos, né? Esse alinhamento é muito importante. Então, vamos tratar disso também lá no Congresso, né? E o Tribunal de Santa Catarina, ele é muito pioneiro, né? Ele busca muitas inovações, na pandemia demonstrou muito com os provimentos, exatamente, acelerando os processos. Então, olhando para o que a sociedade realmente está precisando, né? Um novo jeito de trabalhar do extrajudicial. Sabe, Denise, que se lembrou muito bem, na ocasião, Santa Catarina saiu na frente graças ao auxílio e ao diálogo existente com o extrajudicial, que baixou um provimento e depois se tornou a nível nacional, né? E essa modificação da pandemia foi um evento, assim, apesar de, lógico, muito lamentável e triste, mas trouxe uma agilidade por parte do extrajudicial e que, se num primeiro momento teve uma perda de rendimento, né, mas em seguida acelerou. Isso nós vamos trabalhar também na palestra, quando tratarmos da questão da imagem do extrajudicial, né? Hoje, segundo a pesquisa da Datafolha realizada em 2022, o extrajudicial é a entidade com mais aceitação no mercado, né? Acima dos Correios, do Exército, da Polícia, é a primeira com mais aceitação, e mais importante talvez, ou tão importante quanto isso, também foi a primeira colocada em termos de utilidade social. Ou seja, a sociedade vê o extrajudicial como efetivamente útil, tanto é que acorreram ao judiciário para regularizar, o extrajudicial para regularizar as suas situações, porque sabem, confiam, né? Lógico, só se chega a esse ponto com a realização de aprimoramentos a nível administrativo, né, e estrutural das próprias serventias, buscando aí essa competência, né, de atuação que vocês também gestionam, né, na empresa. O senhor sabe que quando começou a pandemia, e daí nós começamos a fazer algumas lives para ajudar os cartórios a perceber que existiam formas diferentes de trabalhar, né? E o Tribunal de Santa Catarina veio com os provimentos auxiliando, me deu um insight de, nossa, nós precisamos fazer um movimento em conjunto, né, com o tribunal e o extrajudicial, e daí a gente fez a primeira live em Santa Catarina, né, com o doutor Rafael dos Anjos, o doutor desembargador que estava na época... Dinarte, desembargador Dinarte, e foi muito bom, assim, porque muitas leis que há muito tempo atrás a gente queria que os cartórios... Porque a gente vem da área da gestão, né? Então, por que não implementar no cartório uma gestão para o cartório ser uma empresa? Então, muitas coisas estavam presas a algumas leis, né, que foram feitas um tempo muito anterior, inclusive os prazos, né, 6.015, de 1973, com prazo de 30 dias, não atende mais uma necessidade da sociedade. E daí nós começamos a fazer diversas lives em outros estados, também com o tribunal, né, para que essa relação ficasse mais próxima para atender essa demanda da sociedade. E o quanto os cartórios estão devolvendo para a sociedade o que a sociedade entrega para eles, né? Utiliza os seus serviços, se mantém a economia girando. A gente percebeu que na pandemia o funcionamento dos cartórios foram fundamentais, e ao mesmo tempo tem muitas ações, tanto sociais, ambientais, de qualidade de vida, sendo devolvidas para a sociedade. Sim. REURB, ações de melhoria locais. Então, esse movimento para o mais
né, que é o propósito da existência de cada um de nós, fazer com que a sociedade fique melhor. E quando a gente olha, assim, parece meio piegas, né, falando que todo mundo tem que trabalhar pelo bem comum, mas se não for assim, não acontece. Não acontece, e mais, né, como eu mencionei, essa visão que a sociedade tem do extrajudicial, no sentido de que ele é útil para a sociedade, isso é fundamental, porque com a dinâmica que nós temos hoje em dia de mercado e de sociedade, aquilo que não for útil, ele é descartado, ele fica para trás. E isso acontece com uma rapidez, hoje em dia. Antigamente, uma empresa, para perder mercado, ela levava 20, 30 anos, hoje em dia não leva 3, né? Porque a sociedade, ela procura um caminho. Veja, a própria desjudicialização. O que é isso? É uma demonstração de que não só o extrajudicial está apto para receber, mas para prestar um bom serviço. E está funcionando e tende a se ampliar, né, consideravelmente, sem dúvida alguma. Isso é bom para o extrajudicial, é bom para a população. Mas eu fico mais feliz ainda quando nós tratamos aí de alta performance, né? Que a alta performance que vocês trabalham e que nós vamos tratar não é uma alta performance baseada apenas e exclusivamente em resultado de números, mas também e principalmente em resultado junto à sociedade, de utilidade social. Quando eu assisti a live da doutora Caroline Ferri, de Londrina. Londrina, me chamou muito a atenção essas colocações dela, no sentido de que ela, eu acho que ela vai palestrar também, da motivação da equipe, do gostar do que faz, do envolvimento social, porque o trabalho que produz utilidade social é efetivamente esse. Aí vem o doutor Ângelo e trata da questão da estabilidade emocional, que é fundamental também. Não é máquina de fazer parafuso, não, é um processo todo de atendimento à sociedade com utilidade e com eficiência. E o doutor Ivan, que é do 4º Registro de Imóveis de São Paulo, né, ele também me chamou a atenção porque ele trata da questão que eu concordo plenamente, que é um polo de orientação ao usuário, de dar um caminho. E ele até menciona assim, não é ser o advogado da parte, mas sim prestar uma orientação. E isso é que está fazendo toda a diferença do extrajudicial perante a sociedade, né? E é o que eu sempre falo da questão de trabalhar a imagem. Imagem não é só ter o melhor ar-condicionado e a melhor estrutura de atendimento que as pessoas ficam aguardando, mas as pessoas têm que se sentir acolhidas naquele ambiente. E é isso que a gente tem verificado que tem acontecido, né? Exatamente. Eu até estou em Minas Gerais hoje, fazendo essa live daqui, porque eu tenho um treinamento aqui no sábado, onde eu tenho um grupo de titulares que participam desse treinamento desde janeiro, né? A gente faz um encontro por mês, e nós tivemos alguns resultados já fantásticos de aumento de faturamento num cartório de registro de imóveis. Ele é o único da cidade. Mas o que isso representa? O quanto a cidade cresceu para ele ter aumentado esse faturamento. Então, esse titular, ele olhou para fora. Ele não olhou só internamente para o cartório, e ele saiu em missão, que eu digo, né? É ir ao encontro da sociedade para ver o que ela está precisando, o que ele pode atender e ajudar. E, às vezes, não necessariamente é um trabalho de execução do cartório, mas ele tem bons relacionamentos, ele tem bons contatos, ele sabe dar um caminho. Então, essa orientação é um papel do titular do cartório. E esse titular de cartório, ele permanece por muitos anos, sendo que um prefeito, por exemplo, ele tem uma gestão de 4 anos, e que às vezes eles trocam toda a equipe da prefeitura, né? Então, o quanto o papel do titular é importante para ajudar a sociedade a se desenvolver e a crescer. E daí tem o ganho por isso, óbvio. Lógico. E sabe, Denise, inclusive, eu até pegando um gancho, a própria corregedoria,
A própria corregedoria também tem que sair em missão e também tem que conhecer. Tem que conhecer os delegatários, os interinos, todos aqueles que estão à frente, na medida do possível, de todo o seu estado. Nós tivemos uma experiência, várias experiências muito interessantes de pessoas lá no extremo oeste, por exemplo, que estão há 50 anos à frente da serventia, mas com uma dinâmica e com um conhecimento da sociedade que se tornam, assim, polos de referência, como você está falando. Nós verificamos há um tempo atrás que a questão do REURB, por exemplo, que é tão importante para a sociedade, precisava de um apoio mais de perto, vamos assim dizer, da corregedoria. E aí fizemos, então, termos de cooperação entre o município, o oficial registrador e a corregedoria. Firmado o termo de cooperação, nós juntamos e participamos também, e, bom, vamos ver qual é a dificuldade, o que está havendo, esclarecendo, a corregedoria está apoiando, vamos tirar aqui os entraves, e isso teve um resultado fantástico. Ou seja, todos nós temos que sair em missão, como você disse, né? E daí todas as partes são beneficiadas, né? Eu também digo ganha, 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 né? Não é só uma relação de troca, só duas partes ganham, não. Essas duas partes ganham, mas a sociedade inteira ganha. O caráter punitivo, simplesmente, da corregedoria, isso é uma coisa que praticamente ficou no passado. Ele existe, tem que existir, lógico, mas é mais um caráter de cooperação, de orientação, de uniformização, né? E, como eu digo, de alinhamento e diálogo constante com o extrajudicial. Isso é muito importante, né? E no momento que o tribunal sai em missão, ele também entende mais sobre o dia a dia do cartório. Sem dúvida. Que é algo muito particular, né? Que é diferente do dia a dia aí no tribunal. Como eu já comentei em outra ocasião, nós percebemos, por exemplo, da parte da corregedoria, até um certo tratamento diferenciado entre quem é delegatário, tem, lógico, a sua disposição de participar de cursos, de eventos e tal, e os interinos tinham lá a sua restrição. Entendemos que isso não era justo, porque a sociedade espera daquela pessoa que nós indicamos lá o atendimento na mesma qualidade, né? E nós temos que dar possibilidade a ela também. Então, por isso, também liberamos os interinos para a atuação nessas especializações e aprimoramento de funcionamento, na verdade, da serventia. Isso eu também acho importante, e é como você comentou, nós só vivenciando, né, essas realidades que nós podemos conversar e chegar a essas conclusões. Não adianta ficar trancado no gabinete. Exato, e daí, assim, a importância do concurso ser mais rápido, né, de achar mecanismos para que esse titular que vai assumir, porque ele vai com uma nova postura, né, ele vai com a postura de dono, diferente do interino, que ele sabe que é temporário aquele trabalho, ele tenta ajudar da melhor forma possível, mas às vezes ele não tem a qualificação para fazer aquela entrega que a sociedade precisa, né? Sim, e não tem a mesma perspectiva também de um delegatário que vai tocar aquilo como seu negócio, né? Aqui em Santa Catarina, nós também criamos a renda mínima para dar porque concluímos que o estabelecimento em outros estados tem também, né? Mas não adianta criarmos uma serventia que não tenha condições e não seja atrativo. Então, assim, tem que funcionar, tem que ser atrativo para a pessoa poder tocar, para ver alguma perspectiva. Isso também é uma realidade que nós temos que ver. O senhor sabe, o senhor tocou nesse assunto, eu lembrei que quando a gente implementa a gestão nos cartórios, a agilidade do processo, a segurança jurídica, ela fica muito eficiente. E naquela questão de dividir os cartórios para colocar o cartório mais perto da população, fisicamente, né, eu já achava errado antes da pandemia. Agora, com a pandemia do online, Exatamente. essa necessidade não tem mais. Exatamente. Né?
Então, se o cartório funciona muito bem, é muito melhor ele contratar mais mais duas pessoas para garantir aquele resultado, do que ser dividido e criar toda uma estrutura física nova, um ambiente novo, mais um controle para a corregedoria, né? Mas com a pandemia, eu acho que isso também se acomoda. A tendência é se descentralizar, salvo situações muito específicas. Hoje em dia, a ótica já mudou, né? Nós tivemos sessões aqui no tribunal em que nós já revertemos um pouco até uns anos atrás, era esse o quadro, ou seja, dividir em qual é o maior número, mas essa situação toda do atendimento online, enfim, esses mecanismos todos que vieram para ficar, né, eles mostraram que é possível se encontrar outras soluções, e convenhamos, com a processo evolutivo que nós temos aí em termos de mídias e tal, nós não podemos imaginar que o serviço do extrajudicial não fosse caminhar também por esse lado, né? E não tem volta. Não. E a população deu uma resposta, né? Para mim, o Pix é algo assim, ó, transformador. Exatamente. Que até a pessoa ali no semáforo, né, no sinal, ela vai com o celular dela para fazer um Pix. Sim. Então, todas as pessoas aprenderam usando a tecnologia, né? Então, por que não utilizar essa mesma vantagem, né, para o dia a dia do extrajudicial naquilo que for possível? E como nós comentamos, né, o Pix veio do dia para a noite, né? Uhum. Não tem. Hoje em dia é tudo muito rápido. Exato. Se o extrajudicial, as corregedorias, o judiciário, não estiverem atentos a isso, a sociedade, ela procura mecanismos, ela não vai nos perguntar. Nós é que temos que oferecer essas novas opções, e elas são possíveis, eu acho que são interessantes, né? O deslocamento, hoje em dia, de um lugar para outro, até por conta da pandemia também, se foram encontradas alternativas, hoje a gente pensa muito mais antes de pegar o carro, se deslocar para um outro local. Exatamente. Né? Então, essa é uma realidade. E nossos pais diziam, pelo menos meu pai dizia, não pega carona de estranhos, né? Hoje a gente entra num Uber, não sabe quem é a pessoa, não sabe se aquele carro teve manutenção, mas a gente confia, né? Em função de uma plataforma que está por trás de tudo isso. Então, é um modelo mental diferente, valores diferentes para esse novo cenário que a gente está vivendo. E o extrajudicial e o tribunal, eles estão acompanhando também essa evolução. Estão. Eu concordo com você. E lá na palestra também vamos tratar disso, né? De algumas questões, assim, como está, como pensamos que vai ficar, como devemos nos preparar para esse novo momento, né, continuamente, lógico, evoluindo, buscando aí uma performance cada vez melhor, em um sentido holístico, né, um sentido macro, mas vamos tratar dessas novas, como nós vemos aí, para onde vai o extrajudicial, além da desjudicialização e além da colocação, e sabe, Denise, é interessante que nós temos verificado, assim, não só por conta da desjudicialização, que, como eu disse, eu sou plenamente favorável e vem para ficar e é muito bem-vinda, mas nós temos observado que cada vez mais, muitas vezes para o usuário, a sociedade, fica mais fácil obter, por exemplo, uma informação, uma orientação na serventia, do que, às vezes, até recorrer ao judiciário. O judiciário, ele por opção e por uma série de fatores, ele acaba ficando mais distante, né? Então, o extrajudicial, ele é mais amigável. A gente vai lá para buscar uma orientação, né? E isso é muito importante. Esse acolhimento
né, que está fazendo toda a diferença. Né? E é interessante porque os processos de desjudicialização, normalmente eles têm uma característica, assim, de consensualidade, de harmonia. Então, vamos resolver a situação, né? E quando vem para o judiciário, não tem, é porque não conseguiram resolver. E isso é muito bom para o extrajudicial, tem que aproveitar isso. Sim. Porque as pessoas já vêm com o outro. E se nós somos bem atendidos na primeira vez que nós vamos num determinado local, nós nos sentimos mais à vontade para voltar lá e resolver outras situações. Né? Como eu digo, o exemplo é a pandemia, que todo mundo acorreu para resolver as suas situações, porque ali é confiável. Né? Exatamente. Então, isso é muito importante. E isso deve, a nosso sentir, se expandir aí, com até umas outras situações, como hoje em dia está muito em moda essa questão dos micronegócios ou microtransações, que esse banco de dados fantástico que o extrajudicial possui e que está sendo reunido através dessas centrais, isso também não tem volta, e é uma coisa muito óbvia, né, na medida que hoje em dia nós com um celular contactamos pessoas no mundo inteiro, é natural que esses dados, todos eles sejam, eu sempre brinco, antigamente a gente ia ver o saldo da conta da gente no banco, ia lá no banco, ele pegava uma fichinha, mais ou menos isso. Quando a gente olhava o extrato, ainda achava fantástico, né? Aquele papelzinho que a gente... Isso foi o primeiro passo, e hoje em dia a gente não sabe mais nem onde fica o banco, né? Se nós fôssemos contar isso para algumas pessoas naquela época, isso era completamente inacreditável, né? Mas isso hoje em dia tem uma... Sabe, eu li esses dias que na Europa eles já estão vendendo carros que já vêm com todo o sistema instalado. Mas, se você quer bancos aquecidos, você paga uma taxa, eles apertam um botão e o teu banco é aquecido. Se você quer os faróis automáticos, você paga outra taxa. E por que isso? Né? Você fica pensando assim, tá, mas não é muito mais fácil se já está instalado, já vender? Não, é mais para criar uma outra mentalidade de negócios, ou seja, você só paga o que usa, e para ver a facilidade, isso é tipo um balão de ensaio, para ver a facilidade que o futuro vai ter, no sentido de você simplesmente passa o teu cartão e já atualiza o teu carro, o teu negócio. Então, o extrajudicial, ele vai chegar lá também, não tem jeito. Nós temos que estar preparados para isso. Exato, e é muito melhor já começar o processo internamente, né, Sim. do que vir alguma coisa de fora e tomar conta, né, porque a disrupção acontece quando não se existe um movimento interno. E eu acredito que o extrajudicial está fazendo esse movimento, caminhando, olhando para essas novas tecnologias para atender uma demanda social mais rápida, com mais segurança e com menor custo. E menor custo não significa menor preço, e sim menos custo interno para a execução daquela própria atividade, né? Menos esforço físico, intelectual, que crie ferramentas para auxiliar nesse sentido, porque senão vai chegar algo externo e vai tomar conta, né? Vai trazer esse serviço para a sociedade, aquilo que ela precisa. O nosso conforto isso eu posso testemunhar, é que trabalhando mais de perto com o extrajudicial, por estar na corregedoria, o que eu vejo, as pesquisas mostram isso, tanto é que o extrajudicial está com o primeiro colocado em termos de satisfação e utilidade social, e isso não é pouca coisa, mas a nossa satisfação vem de ver como o extrajudicial é ágil, é empenhado e investe na busca da alta performance de maneira macro. Né? Aqueles que não investirem nisso, que não trabalharem nisso, não acompanharão. Isso não tem a mínima
né? Mas há um consenso a nível nacional da importância do investimento nessa questão da melhoria e do acompanhamento, né, seja administrativo, seja de atendimento, em todos os sentidos, até da estabilidade emocional, importantíssimo, né, para acompanhar. Porque quando se está em primeiro lugar, também tem que se trabalhar muito para se manter em primeiro lugar, porque, como você disse, tem muita gente atrás querendo pegar o nosso lugar. Né? Exatamente. Mas o extrajudicial é muito, muito forte, muito ágil, por isso eles estão em primeiro lugar. E eu gosto muito das entidades de classe também do segmento, porque aqueles titulares que estão mais preparados, que os seus cartórios funcionam, eles conseguem sair para ajudar a entidade de classe, né, para a melhoria do segmento como um todo. Então, por exemplo, o CORE aí de Santa Catarina, a Noreg, né, o CNB, eles são muito ativos, gerando benefício para todos, porque às vezes o cartório fica num local muito distante, né, numa cidade muito pequena, às vezes não tem uma estrutura. Então, a entidade de classe organizada faz com que chegue a mais longe, né, os recursos, as possibilidades, as novas práticas, para que ajudar o segmento. Até as conquistas, né, que eles obtêm, isso acaba refletindo isso, muito bem lembrado. Isso é uma situação que nós também observamos aqui. Elas são muito atuantes, as entidades de classe, né, trazem enormes benefícios, estão sempre à frente, passando as informações. Por isso, é como digo, que eles estão aí em primeiro lugar. E são trabalhos voluntários, né? Porque é um trabalho a mais para aquele titular. Então, é a questão da missão mesmo, de contribuir para que o segmento fique unido, mais forte, faça mais entrega na prestação do serviço. E aí voltamos àquilo que a doutora Carol falou, né? Quando todos vestem a camisa, saem em missão, se empolgam, gostam do que fazem, né? Se envolvem em questões sociais, o resultado é esse, né? E você lembrou muito bem, muitas vezes se imagina que pelo tamanho da serventia, pelo rendimento da serventia, a pessoa fique lá acomodada e não participe. Em Santa Catarina mesmo, você sabe, nós temos grandes exemplos aí de pessoas que são referência nacional em termos de participação, de divisão de conhecimento, né? A doutora Bianca, quem não conhece a doutora Bianca, só para citar um exemplo, né? As pessoas vêm do Brasil inteiro para ver o funcionamento. A própria doutora Carol mencionou que esteve lá na doutora Bianca e tantos outros aqui, né? Mas só para mencionar o nome dela. Então, isso é muito importante. Mas, enfim, por tudo isso, estamos aí muito ansiosos. Eu tenho certeza que vai ser um evento que vai marcar a todos, sem dúvida. Vai marcar, sim. Nós já batemos o recorde do ano passado, né? Temos mais que o dobro de inscritos, então estamos cuidando cada detalhe, vai ter muita surpresa, então o pessoal vai sair de lá muito animado. Mas o objetivo maior é o que eu vou implementar quando eu voltar do Congresso? O que eu vou colocar em prática? Qual a ação que vai acontecer? Porque não adianta nada o conhecimento, né? Eu sempre digo que nossos treinamentos, eles não são de slides, eles são treinamentos de ação. O que eu vou usar daquela informação para colocar em prática lá no dia a dia? E sem falar do network, né? Já temos mais de 18 estados, eu acho, inscritos no Congresso, então são pessoas de vários lugares fazendo várias trocas, gerando mais valor. Nós temos um grupo do propósito extrajudicial no celular, que é do Congresso passado. O senhor não imagina o quanto existe de trocas, né? E é algo sem custo, né? Porque as pessoas estão conversando, perguntando, e eu acho que esse é o valor dessa comunidade, né? De valorar a sua atividade, mas para uma entrega melhor para a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje é muito, muito simples, muito fácil, né? E esses mecanismos têm sido utilizados, né? E também, a verdade seja dita, você é um exemplo claro, né? De toda essa
esse ideal, isso que vocês passam, né? Então, aí se torna muito mais fácil. Obrigada, doutor. Mas é uma construção, né, dessa vivência de 17 anos já no segmento, aprendendo, implementando novas soluções, estudando para isso, né? A gente esteve no Vale do Silício ano passado, trouxe muitas informações de lá em função da tecnologia, para a gente estar implementando dentro dos cartórios. Óbvio que tem muitas coisas que são muito macro, né? Metaverso, que parece que não pegou, então tem coisas que parece que vai funcionar, em seguida não vai, agora tem chat GPT. Então, né, o que a gente vai tirar de benefício dessas novas tecnologias para o nosso dia a dia comum, né? Não pensando num Facebook, numa Microsoft, mas aqui, na Chai, lá no cartório da Bianca. Então, o que a gente vai agregar de valor com essas tecnologias que estão disponíveis? E é isso que faz esse resultado acontecer. É sempre o novo, né? A busca pelo novo. A Bianca é nossa cliente desde 2010. Ela já poderia estar sozinha no ano seguinte, né, que a gente começou, porque ela é muito empreendedora. Mas é isso, essa troca de querer a novidade, de querer algo melhor, né? Agora ela está implementando a certificação no sistema de informação. É algo pioneiro no país também. Então, a NBR 27001. Então, é isso, é estar sempre cuidando. O que era ontem não vale mais. É o que é hoje. Então, é uma inovação permanente. E isso é uma questão que eu acho que serve de lição até para nós do judicial, como eu mencionei, né, lá no começo da nossa conversa, a agilidade do extrajudicial ela é muito grande. E esse nosso contato com o extrajudicial, ele nos possibilita isso também, se bem apreendido, bem aproveitado, né? As corregedorias, elas também têm que evoluir, acelerar. Essa questão das inspeções virtuais, elas se adiantarem, essa troca constante de informações, esse alinhamento, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Senão nós vamos ficar para trás. Exato. Nós vamos estar fazendo inspeções correcionais como fazíamos há 20 anos atrás, e isso não se justifica. Exatamente. Aqui mesmo em Santa Catarina nós tínhamos situações, e foi até a Bianca que nos trouxe, uma delas, né? Nós tínhamos um tipo de inspeção que era necessário separar, sei lá, 40 mil documentos, por exemplo. Isso tinha que disponibilizar um funcionário do cartório, que ficava 40 dias, se não me falha a memória, e tinha que ser impresso. Né? Então, veja bem, hoje em dia isso praticamente não é mais. E isso nós simplesmente suprimimos com esse novo sistema de cobrança, de fiscalização. Até é possível ir lá e fiscalizar, mas não desse jeito, né? Então, todos esses mecanismos nós temos que trabalhar juntos para agilizar, porque esse funcionário que estava fazendo essa separação de documentos, ele não estava atendendo. Exatamente. Né? Isso tudo tem um custo. Nós, do judicial, nós também temos que ter sempre isso em mente, que tudo tem custo. Né? Não existe, daí, como eu mencionei, a importância que nós damos ao ressarcimento dos atos gratuitos. Por quê? Porque não é possível que se exija que alguém trabalhe de graça. Isso não existe. Na verdade, alguém está pagando essa conta. Exato. O que nós temos que fazer é remunerar todos aqueles que trabalham. Isso aí não tem dúvida, né? Então, esse diálogo constante, esse network, como você também menciona, isso é importantíssimo. Eu estou há 1 ano e pouco à frente da corregedoria e confesso que nas primeiras vezes que fui aos eventos, antes, quando eu embarcava no avião, eu pensava assim, poxa, mas será que mesmo é necessário? Mas todas as vezes eu voltei maravilhado com o que aprendi, com o que ouvi e com a realidade
né, e a agilidade do extrajudicial. Eu sempre digo para os titulares também que eles têm que sair para tomar café, né, que é visitar o prefeito, que é visitar o presidente da entidade de classe, que é o presidente da Câmara, enfim, para entender a necessidade, que é exatamente isso que o senhor disse, né, que o senhor foi ao encontro, né, e lá aprendeu muitas coisas, e daí com esse aprendizado tomou algumas decisões que foram muito estratégicas para a sua gestão e para a realidade dos cartórios, né, então é aquele ganha-ganha-ganha, que agrega valor e faz a transformação, faz a gente cumprir aquilo que a gente precisa cumprir na essência, né. Mas, doutor, agradeço imensamente o seu tempo, agradeço a sua esposa por ter destinado esse tempo que você liberou o senhor aí para estar conosco, né, numa noite de quinta-feira, e o pessoal está muito feliz e muito ansioso para ouvi-lo lá no Congresso. Nós estamos, acredito que a maioria dos inscritos pelo percentual de estados é Santa Catarina, né, novamente está à frente aí, e que quem não fez a inscrição ainda faça a inscrição, que amanhã é o último dia, porque a gente precisa organizar material, né? Então, que venham participar conosco desse evento que será transformador para todos. Eu é que agradeço, também desejo uma boa noite pelo convite e tenho certeza, né, que teremos um excelente encontro e posso garantir, né, que apresentaremos algumas novidades aí que são novidades mesmo no encontro. Tá? E fico muito feliz e muito honrada de ser no nosso evento esse lançamento dessas informações. Tá bom, muito obrigado e até o evento então. Obrigada, boa noite, fiquem com Boa Deus. Noite. Tchau. Boa noite. Realmente são pessoas fenomenais. Sendo uma oportunidade de pensamento da nossa atividade, do nosso futuro. Estamos aprimorando os conhecimentos na área aí de gestão. Não só para a gestão dos cartórios, mas por todo o meio extrajudicial. Pretendo sair daqui com um contrato assinado, quem sabe, para nós já implantar logo na serventia lá no Rio Grande do Sul.